Bem, olá pessoal. Aqui quem fala é Thiago Damasceno, do curso de Engenharia de Produção Civil da UNEB. E hoje eu vou estar aqui com meu colega Victor Moura e a gente vai estar apresentando esse seminário, né, que fala sobre a aplicação do método de Gauss-Seidel na construção civil. A gente vai estar trazendo um problema, uma situaçãozinha problema para a gente resolver de análise de treliça com três barras. Bom, uma introdução rápida. Primeiro, que é fazer um apanhado sobre sistemas lineares na engenharia civil. Bom, os sistemas lineares, eles surgem frequentemente em problemas estruturais, térmicos e hidráulicos, tá? É umas áreas da engenharia que a gente pode estar encontrando esse tipo de sistemas, esses problemas. E resolver esses sistemas é essencial para prever comportamentos estruturais com segurança. Por exemplo, se você tem uma estrutura uma viga biapoiada ou qualquer tipo de sistema onde está uma estrutura interligada na outra, e você quer estudar o comportamento dela e às vezes até prever futuros comportamentos, como essa viga vai estar de deflexão daqui a 20 anos, como vai estar a resistência desse concreto daqui a 30 anos. Então, para isso você vai ter que estudar as forças, né? E para estudar as forças nesse sistema, você vai precisar resolver esse sistema linear, vai acabar convergindo para um sistema linear, esse tipo de problema. E esses métodos iterativos, como o de Gauss-Seidel, que é o que a gente vai estar falando sobre aqui, eles vão ser úteis para esse tipo de sistema, sistemas grandes ou sistemas complexos. É, E ainda agora, mais especificamente falando sobre o próprio método, né, de Gauss-Seidel, falando a visão geral sobre esse método. Primeiro, o que é o método de Gauss-Seidel? Ele é um método numérico iterativo usado para resolver sistemas lineares do tipo AX é igual a B, onde o A ele vai ser uma matriz de coeficientes, X ele vai ser um vetor de côrditas e B ele vai ser o vetor de termos independentes. Então esse formatinho AX igual a B é o sistema linear que a gente vai estar conseguindo resolver através desse método. A gente tem outros métodos, como o de Gauss-Jacobi e outros aí, mas esse seminário ele vai ser focado no de Gauss-Seidel. Bom, e aí algumas características sobre o método. Primeiro, algoritmo iterativo. É um método iterativo para resolver sistemas de equações lineares, aproximando a solução a cada passo. Ou seja, esse método ele vai, a cada passo, a cada interação, ele vai se aproximando da solução real. Os valores vão ficando cada vez mais próximos do que você teria caso você resolvesse de forma analítica, né? Segundo, atualização sequencial. Essa já é uma característica muito interessante desse método, que ele atualiza cada variável usando os valores mais recentes já calculados no mesmo passo. Então, se eu estou na primeira iteração e aí eu descubro o valor de x1. Claro que sempre vamos partir de um ponto inicial. Geralmente, esse ponto inicial, onde nós vamos supor os valores, nós vamos igualar todas essas incógnitas a zero. Mas aí, através desse primeiro passo, esse valor suposto inicial, a gente vai descobrir, por exemplo, o valor de x1. Quando eu descobrir o valor de x1 e eu passar para o valor de x2 ainda no mesmo passo, na mesma iteração, se x2 for uma combinação de x1 mais x3, o valor de x1 que eu vou usar já não vai ser zero, vai ser o valor que eu consegui através do próprio passo que eu já fiz antes. Então, ele é um método que ele atualiza muito mais rápido. Então, os resultados eles vão se aproximando mais rapidamente do que com outros métodos por conta dessa atualização dele ser muito, muito rápida. No mesmo passo, você pode já estar usando a variável que você acabou de descobrir. Então, ele é bem interessante por conta disso. Aí vem o terceiro passo, a convergência rápida, que é um pouco sobre o que eu acabei de falar. Requer uma aproximação inicial, ou seja, nós vamos estipular, por exemplo, que os valores todos vão ser zero, para começar. E aí nós vamos convergir esse valor para a solução real, em muitos casos. Ou seja, convergir é quando os valores eles param de alterar, porque quanto mais você vai aproximando, os valores vão se alterando. Quando os valores passam a não se alterar mais, você chegou à convergência, né? E o quarto e último detalhe aqui é a eficiência computacional, onde ele é mais eficiente que métodos diretos em sistemas grandes e esparsos.
Ou seja, onde quando o sistema possui muitos zeros, né, na matriz. É, e, inclusive, é um método que você tem um bom controle, já que você pode simplesmente parar quando você atinge uma precisão desejada. Por exemplo, se você admite que você quer um erro em 10 a menos 2, você não precisa calcular, então, quando você não precisa calcular até o final. Quando você chegar na precisão estipulada, 10 a menos 2, o erro, você pode simplesmente parar, assumir esse valor como a sua solução e tá tudo certo. Aqui nós vamos então para a nossa situação problema. Um contextozinho que é a treliça de três barras, né? Consideremos uma treliça simples, como as utilizadas em estruturas de telhados de edificações compostas por dois nós e três barras. Quando forças externas são aplicadas nos nós dessa treliça, elas geram um sistema de três equações lineares, com três incógnitas. Então, o objetivo aqui vai ser determinar as forças internas F1, F2 e F3 em cada barra. Isso é crucial para verificar a segurança e a estabilidade da estrutura. É um exemplozinho de sistema linear, né? Em que nós vamos estar podendo utilizar esse método. Então, montando aqui o sistema de equações, esses valores aqui, eles foram estipulados pela gente, tá? Poderia ser qualquer valores aqui, tanto nos termos independentes, quanto nos coeficientes das incógnitas, dos vetores incógnitas. Então, aqui, por exemplo, o 10 seria o A, o F seria o X e o 27 seria o B, que é o AX igual a B. São as matrizes, né, incógnitas e as matrizes de termos independentes. E a dos coeficientes também. E aqui, né, nós temos a nossa equação de equilíbrio dos nós. Para determinar as forças internas na treliça, formulamos um sistema de equações lineares, baseado nas condições de equilíbrio estático em cada nó. Então, nós temos aqui 10F1 mais 2F2 mais F3 igual a 27, 3F1 mais 20F2 mais 2F3 igual a menos 25, e 2F1 mais 3F2 mais 10F3 igual a 15. Então, esse sistema ele representa a interdependência das forças nas barras para manter a estrutura em equilíbrio. É, então agora, né, nosso colega Vitor, ele vai estar fazendo esse passo a passo com vocês, já explicando a situação aí do exemplo em questão. Então, pessoal, o primeiro passo é isolar cada força em função das outras duas. Então, isolando a força 1 em função de F2 e F3, nós temos essa equação, 1 sobre 10 de 27 menos 2F2 menos F3. Isolando a força 2, nós temos 1 sobre 20, que multiplica menos 25, menos 3F1, menos 2F3. A força 3 a gente isola e encontra 1 sobre 10, que multiplica 15 menos 2F1, menos 3F2. Então, a gente tem que fazer, após isso, um chute inicial. A gente começa com zero. Então, a primeira força nós substituímos por F2 e F3 por zero. A gente encontra que a força 1 é 2,7. A segunda força a gente substitui por F2, F1 por 2,7 e F3 por zero ainda. A gente encontra F2, menos 1,655. E, ainda na primeira iteração, com os valores de F1 e F2, nós encontramos a força 3, que é 1,0565. Na segunda iteração, nós usamos os valores da força 3 e da força 2 da primeira iteração, que é menos 1,655 e menos 1,0565. A gente encontra a força 1 da segunda iteração. Na força 2 da segunda iteração, a gente encontra os valores da força 3, ainda da primeira iteração, e da força 1, já da segunda iteração, que é 2,525. A gente encontra, portanto, a força 2 da segunda iteração, que é menos 1,7337. E a partir desses dois valores da segunda iteração, da força 1 e da força 2, a gente encontra a força 3 da segunda iteração, que é 1,515. Agora, a partir desses valores, nós encontramos, na terceira iteração, nós encontramos a força 1, a partir dos valores da segunda iteração, da força 2 e da força 3 da segunda iteração. A gente encontra 2,548, substituindo. Da força 2 da terceira iteração, nós usamos os valores da força 1,
da terceira iteração, que é 2,548, e da força 3 da segunda iteração, que é 1,515. E nós encontramos menos 1,7368. E a partir dos valores da força 1 e da força 2 da terceira iteração, nós obtemos 1,531. Então são essas as aproximações da força, que vão manter a estabilidade da estrutura. Então nós temos uma tabelinha resumindo os valores a partir de cada iteração. Então no chute inicial nós temos 0. A primeira iteração obtivemos esses três valores, 2,7, menos 1,655 e 1,0565. Na segunda iteração, 2,525 para a força 1, menos 1,7337 para a força 2 e 1,515 para a força 3. Na terceira iteração, na melhor aproximação, 2,548 para a força 1, menos 1,7368 para a força 2 e 1,531 para a força 3. Bem, então, nós temos que os valores positivos vão indicar a tração e os negativos vão indicar a compressão. Tá? Então, as forças positivas indicam a tração, enquanto as negativas indicam a compressão, ou seja, o encurtamento da barra. E as positivas, o alongamento da barra. Aqui a gente tem a interpretação geométrica. Tá? Então, a conclusão. A eficiência e simplicidade. Então, o método é eficiente e simples para sistemas interativos, especialmente quando a matriz do sistema é grande e esparsa. Então, quanto mais forças estão presentes no sistema, maior é a complexidade do problema e maior também vai ser a necessidade do uso de um software de computação. E usando também, vai ser ainda necessário o uso do cálculo numérico. Tá? Então, suas aplicações amplas aplicações. Suas aplicações na construção civil incluem análise de treliças, vigas, lajes e até mesmo problemas de transferência de calor e fluxo de fluidos. Otimização computacional é ideal para resolver problemas grandes de forma computacional, permitindo análises complexas em projetos de engenharia. Então você tem essa otimização do seu tempo, aumentando a eficiência. Beleza, então agora meu amigo Thiago irá passar a resolução desse mesmo exercício apresentado através da linguagem de programação chamada Python. Tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Bom, e aqui agora partindo para o Python, né? Se a gente, por exemplo, pode estar desenvolvendo um código em Python para solucionar esse nosso problema. Claro que a gente pode adaptar ele para outros tipos de problemas. Se eu quiser mudar a variável, se eu quiser mudar o coeficiente, eu posso estar fazendo isso aqui nas linhas do código e fazendo essa alteração. Mas aqui, primeiro a gente vai ter, né, a importação da biblioteca, na verdade, de um ponto de uma função específica da biblioteca que nós queremos, da biblioteca NP, tá? E aí nós vamos ter aqui a nossa matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Nós temos aqui a matriz B, que é a matriz dos termos dependentes. E aí, quanto à matriz de incógnitas, é justamente a parte do código que ele vai estar desenvolvendo para a gente estar descobrindo, né, os valores dessa força. E aqui, como resultado, ele vai imprimir a solução encontrada, o print das forças, né, da força F1, da força F2, da força F3, e vai printar o número de iterações que ele usou para chegar até esse resultado, já que é uma sequência, né? Ele vai indo fazendo de passo a passo, ele vai dizer quantos passos ele deu para atingir essa precisão. E aqui, executando o código, nós temos aqui a força F1 2,9 aproximadamente. A força F2, menos 1,8 aproximadamente. A força F3, aproximadamente 1,5. E aqui ele escreve, né, que o número de iterações que ele utilizou para chegar a esse resultado foi 7. No nosso exemplo, a gente usou 3 iterações.
Então aqui os resultados eles não vão estar perfeitamente iguais, porque aqui nós tivemos um número maior de interações. Claro que lá manualmente a gente poderia ter colocado mais interações. Só que como o objetivo era tornar mais claro, um resultado mais rápido e também não era feito na mão, então foram um número de interações baixas, mas eu poderia ter aumentado. Aqui, como já está sendo feito pela máquina, aí a gente coloca, né, um número de interações maiores. Então aqui ele já conseguiu chegar no resultado mais aproximado do valor real do que o que a gente encontrou, por exemplo. Só que os resultados ainda assim estão dando próximos, ok? Então eu acredito que seja isso, tá certo? Obrigado pela atenção, pessoal, e muito obrigado.